Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa cama de gato de macramê. Então aqui eu vou começar com a minha argola de metal, né? Eu peguei uma linha de 10 metros que eu vou revestir, passar por fora de toda a minha linha aí, a minha argola de metal, tá? Ela tem 50 centímetros. Eu vou pegar uma ponta, eu vou fazer aqui o nó de início, né? Vou passar por dentro. Eu deixei 10 metros porque eu não sei exatamente quanto que a gente vai usar aqui, tá? Eu deixei bastante. Ó. Tá vendo aqui? Fiz a primeira laçada com a ponta. E agora aqui eu vou colocando pro lado. E passando por dentro. Passei o primeiro, ó. Puxei. E agora pra trás, assim, pra dentro aqui. Aí, puxei bem. E aí eu imitei aqui esse nó inicial, né? Eu faço a mesma coisa, põe assim. Tá vendo aí? Agora eu vou continuar por toda a volta da minha argola, tá? Então aqui fazendo a corda, ó, fiz toda a corda de um lado do outro e dei 2 nós com a linha que sobrou da primeira parte e a linha da segunda parte. Me sobrou uma corda aí de mais ou menos 2 metros, né? Eu usei uma linha de 10 metros pra fazer essa parte. Enfim, podia ser um pouco menor, de 8 metros, 9 metros, tá? Aí como ficou. Então aqui a gente tem 10 cordas de 10 metros na metade, aqui é a metade delas. Eu coloquei na maçaneta pra eu fazer aí a curva do jeito que tá na maçaneta, né? Que vai ser o nosso gancho. Peguei uma corda de 2,50 metros e vou fazer aqui mais ou menos o tamanho que eu quero que seja o meu nó aqui de laçada, mais ou menos, né? E aqui eu vou começar a laçar aqui, fazer o nó, fazer a voltinha aqui por todas as minhas linhas. Aperto bem, começo a fazer aí. Agora aqui eu já posso tirar, porque eu sei que tá aqui desse lado e eu vou seguir trabalhando pra cá. Depois a gente coloca de novo pra ter aí o molde da maçaneta, né? Aqui eu vou olhar mais ou menos como ficou. E aqui, se eu quiser, eu posso fazer outro, continuar aqui, ó. Puxar tudo, ó. Puxo bem e continuo. Tá vendo aí? Puxo bem e continuo em todas as minhas linhas. Continuei a minha linha, acho que é essa aqui, ó. Agora aqui no meu caso, porque eu fiz assim, eu vou passar essa linha aqui por dentro, porque eu não consegui puxar. Mas uma ideia é você conseguir puxar até aqui e daqui aqui você fazer outro, né? Só que eu já fiz tudo junto com a minha linha, que deu certo. Que eu tinha mais linha aqui, né? Então eu vou passar por dentro essa minha linha. Vou dar um nó entre as minhas linhas aqui e vou passar por dentro. Então aqui, por exemplo, eu já tenho separado aqui as minhas partes, né? Separei em 1, 2, 3, 4 partes, sendo que as minhas 2 primeiras têm 5 cordas e as 2 últimas têm 4 cordas. E porque eu fiz em 10 cordas, né? Se vocês quiserem fazer igualado, vocês coloquem aí uma corda a mais, né? Pra igualar a quantidade de cordas aqui no final. E é isso. Agora, separei já direitinho aí as minhas cordas pra trabalhar melhor, né? Agora aqui também vai de vocês. Como vocês querem fazer, eu posso fazer um nó espiral, eu posso fazer um nó quadrado. Vou deixar 3 no meio. Vou começar a fazer aqui um pouco de nó quadrado e um pouco de nó espiral. Acho que eu vou fazer uns 10 nós quadrados e uns 10 nós quadrados e
um pouquinho de nó espiral, como os 10 centímetros de nó espiral aí também, né? Trabalhar com mais linha é um pouquinho mais trabalhoso, porque a linha pode enrolar aí no final, então é sempre bom vocês irem separando as cordas para não embolar, né? Não fazer um embolo, que nem as minhas estão fazendo agora. Então acho que eu vou fazer isso, vou fazer 10 nós quadrados e 10 centímetros de nós DNA em cada um, tá? Aí na ponta de cada linha eu também fiz um nó para não ficar desfiando a minha linha. Então aqui eu já fiz 10 nos quadrados, eu vou continuar 10, 10 e 10. Aqui no final, agora eu vou fazer, depois desses 10 eu vou fazer 10 centímetros de nó DNA. E agora aqui nessa parte das cordas é um pouco vocês que decidem o tamanho que vocês querem que fique a sua cama de gato. Então essa altura que você vai trabalhar aqui com os seus nós, eu já vou mostrar pra vocês. Vocês é que vão decidir, né, o quanto vocês querem deixar pra começar a parte da caminha. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um pouco de nó DNA. Em seguida, eu vou deixar minhas cordas livres e vou começar mais um pouco de nó quadrado mais embaixo, tá? Mas isso a gente precisa saber quanto que a gente vai deixar de altura aí, querer deixar de altura, né? Porque aí a gente faz umas 2, 3 vezes ao longo até chegar na nossa caminha de gato, tá? Então eu vou fazer um pouco, vou deixar uns 10, 15 centímetros livres de linha e eu vou começar a trabalhar de novo com o meu nó quadrado até chegar mais ou menos na altura que eu quero da minha cama de gato, se é que vocês me entendem, né? Se é que dá pra me entender assim. Mas eu vou ir mostrando aqui ao longo do que eu tô fazendo, tá? Então aqui eu vou começar a trabalhar com o meu nó DNA e já volto. Então aqui, ó, eu já tenho 23 centímetros, já fiz até aqui, tá vendo aí? Agora eu vou fazer mais 2 vezes isso aqui que eu fiz aqui, né? Então eu vou deixar 20 centímetros e vou fazer mais uma vez desse tamanho. Depois eu deixo mais 20 centímetros e vou fazer outro. E isso eu vou fazer nas 4 laterais aí, né? Eu tô pensando mais ou menos para ter um tamanho de 150, né? Centímetros, 1,50 m no total. E a parte que a gente tá fazendo aqui para ter mais ou menos 1,35 m, mais ou menos, por aí, 1,30 m. Então aqui eu já fiz uma vez, deixei 20 centímetros. Fiz outra vez, né? Eu fiz 9 nós quadrados e 10 centímetros de nó DNA. Deixei mais 20 centímetros. E aqui de novo a mesma coisa. E aqui eu vou deixar mais 20 centímetros e vou começar a colocar a parte que é meu círculo aí de metal, né? Então aqui, ó, eu já peguei a minha argola. Então eu vou posicionar as minhas 4 partes, cada um de um lado da argola, né? Mais ou menos assim, equivalente. E como é que a gente vai colocar? Aqui eu tenho 4... Aqui eu tenho, por exemplo, 4 linhas, né? Eu vou deixar 20 centímetros. Então aqui eu tenho deixei os 20 centímetros aqui. 2 linhas na frente, 2 linhas atrás. E eu vou fazer aqui o meu nó quadrado. Vou fazer um nó quadrado em cima e um nó quadrado embaixo, tá? Então antes de separar, eu vou fazer o nó quadrado dos meus 20 centímetros. Deixei aqui 20 centímetros. Fazer um nó quadrado aqui. E agora aqui eu separei 2 linhas, fiz um nó quadrado, 2 linhas na frente, 2 linhas atrás. E eu vou fazer o meu próximo nó quadrado, meu outro nó quadrado aqui, tá vendo aí? Então tá vendo aqui, eu fiz um nó quadrado aqui, passei 2 linhas à frente, 2 linhas atrás, fiz o outro nó quadrado aqui e ficou aí fixo. Então aqui eu já fiz o do outro lado, ó, e a distância que eu vou deixar de um pro outro, eu vou deixar 37 centímetros mais ou menos, tá? De cada um
manter cada um aí, né? Eu medi aqui mais ou menos e tá dando aí 37 centímetros, tá? A distância assim, inteira, né? Porque como é redonda, a gente não consegue medir muito bem. Então aqui eu tentei colocar um pouquinho mais pra cima, ó. Cada um deles tá dando a diferença aqui de 35 centímetros pra cada um, mais ou menos, tá? Em cada lateral aí. E agora a gente vai começar a trabalhar na parte de baixo, né? Tem umas linhas que estão maiores que as outras. Então eu já tô pensando em cortar novas linhas, tá? Tô pensando em inserir como umas 6 linhas, mas aí entre cada parte, como mais ou menos umas 6 linhas pra gente fazer a parte onde vai aí uma almofada, né? Aqui, ó, entre cada espaço, né, eu vou inserir mais 6 linhas de 3 metros, tá? Então eu vou dando um espaço e vou inserindo. E aqui a gente vai fazer o nó de início aqui, né? O nó inicial normal. Põe pra trás, passo as 2 linhas, fiz o meu nó. Então aqui, ó, eu já comecei a colocar minhas linhas adicionais. Tô colocando 5 entre esses aqui, né? Que eu coloquei. Entre 1 e o 2, eu coloquei 5 linhas. E aqui, ó, pra vocês verem como é que eu tava fazendo, em cada 4 eu coloco uma no meio. 4, coloco uma no meio. 4, coloco uma no meio. E assim deu certo. Coloquei 5 aqui, já coloquei 5 aqui. Agora mais 5 ali e mais 5 ali. Então são ao todo 20 cordas de 3 metros que a gente tá colocando aqui, tá? Então eu vou terminar de colocar ali, já volto. E aí a gente vai começar a trabalhar com as nossas linhas aqui assim, tá bom? Então aqui, ó, já coloquei todas as minhas linhas e o que aconteceu foi, eu tenho 2 lados que eu coloquei 5 e 5 e dos outros 2 lados eu coloquei 6 e 6. Eu acho que eu deixei maior esses 2 lados de cada que os outros 2 lados. Mas como vocês podem ver, tá bem imperceptível. Então aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem. A gente vai preenchendo, deixando mais ou menos a mesma medida para não ficar um espaço entre o outro muito diferente, né? Então vocês que sabem, vocês colocam 6 ou 5 linhas, tá? Vai aí do trabalho de vocês, como vocês querem. Eu deixei mais ou menos 6 ou 5, de 6 a 5 centímetros entre cada espaço, entre as linhas aí, tá? E agora eu vou começar a unir uma parte ou outra. Então eu vou unir 2 linhas com 2 linhas pra cá. Então eu vou unir uma linha com uma linha, outra linha com outra linha. Aqui eu vou usar as 2. Então aqui, ó, na lateral, onde a gente tem, né, os nossos cantos aí praticamente, por assim dizer, nos 4 cantos eu vou fazer o nosso nó quadrado, né? Onde eu tenho mais linha, eu pego mais linha. Onde eu não tenho, eu vou pegar 3 linhas. 2 linhas pra cá e a do outro lado. E 2 linhas pra cá e a desse lado. Pra vocês verem aqui, eu já fiz 2 nós. Como que eu vou fazer mais ou menos. Tenho aqui a minha linha, 5 centímetros. Eu tô deixando desde a parte de cima até embaixo. Tô deixando 5 centímetros aqui. E como eu não queria colocar mais um monte de linha para fazer vários nós quadrados, eu decidi colocar só uma linha e fazer um nó simples entre as linhas aí, como tá ficando, tá? E aqui no canto a gente vai fazer excepcionalmente o nó quadrado aqui. E quando a gente tiver só uma linha, por exemplo, aqui eu vou continuar uma linha com uma linha, e aí eu vou fazer o meu nó simples. Como é que eu faço esse nó? Então, para fazer esse nó, eu coloquei aqui um pouco de baixo para cima, mas eu acho que dá para vocês verem. Vou pegar 2 linhas. Aí. Parte de trás.
e a parte da frente. Então o nó comum, quis que aparecesse só essas duas linhas pra frente, e assim como vai ficar. E eu vou seguir fazendo isso em toda a lateral, até a gente ter, deixa eu ver quantos, a gente ter mais ou menos aí uns 20 centímetros, 25. Acho que eu vou fazer mais um ou dois e já acabei. E vou fazer em toda a lateral, tá? Acho que eu vou puxar mais um aqui, puxar mais um. E aí a gente vai começar a fazer o nó final, o nó de laçada aí, tá? Então vou continuar. Vocês querem que eu faça mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez. Aqui eu peguei uma linha, peguei outra, peguei as duas juntas. Peguei mais ou menos onde eu quero fazer meu nó. Eu vou pegar esses dois e o que eu vou fazer? Eu vou passar por trás deles mesmos. Ó. Segurei com o dedo. Passar por trás e por dentro. E por dentro. Com esse meu outro dedo segurando aqui ainda. E vou descer lentamente até a medida que eu quero. Aí como ficou. E agora eu vou fazer o restante. Aí como tá ficando. Então aqui no meio eu tô usando no quadrado mesmo. E no restante eu tô usando esse tipo de nó, que é o mais básico possível, só entre duas linhas, tá? Então aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4 fileiras, toda a volta. E agora a gente vai fechar a parte de baixo. Então eu vou elevar um pouquinho mais pra gente conseguir ver a parte de baixo e fazer o último nó aqui pra segurar tudo. Então mais ou menos como eu fiz aqui, ó, eu só girei e ele meio que fechou ali. Vai ser mais ou menos isso, tá? Vou fechar um pouquinho mais perto. Fechar aqui, ó. Vou deixar uns 15 centímetros. E vou colocar aqui nessa parte. A gente vai fazer o nó de laçada. Então eu vou deixar aqui no meio de 15 a 20 centímetros. Acho que 15 tá bom. E vou fazer o nó de laçada aqui embaixo, tá? Se eu não conseguir gravar, eu venho com resultado aí pra vocês, tá bom? Então nessa hora, se vocês já tiverem a almofada que ele vai colocar aqui por dentro pra fechar direitinho e não deixar a almofada saindo pra fora, também depende de vocês. Se você quiser fechar antes e pôr uma almofada depois, também. Então aqui eu pus a minha almofada já pra eu fazer o teste. Eu acho que desse jeito tá bom. Se eu quiser deixar ela cair um pouquinho mais, eu posso deixar mais espaço ali. Então depende de vocês, como é que vocês querem. Eu quero deixar bem em cima mesmo assim. Não vou deixar cair tanto a minha almofada. Se vocês quiserem deixar cair um pouquinho mais assim, então aí depende de vocês, tá? Aí aqui embaixo eu já fiz o meu nó. Agora eu vou cortar as linhas que faltam. Eu usei uma corda de 3 metros, mas não precisou. Fiz aqui mais ou menos... Quantos centímetros tem isso aqui? 5 centímetros. E ficou mais ou menos assim. E agora aqui a gente vai deixar uma franja, ó, sobrou bastante. E aqui eu vou deixar uma franja. Aqui depende do quanto vocês querem deixar, né? Vou deixar bastante de franja. Vou deixar aí uns 30 centímetros de franja, 40, pra ficar bem grande aqui o tamanho da franja. Então aqui já mais ou menos como ficou, né? À primeira vista, mais ou menos. Aqui na franja eu deixei 35 centímetros. E desde cima até lá embaixo tá dando 1,50 m sem a franja. Eu fiz mais ou menos baseando no meu espaço, tá? For mais ou menos aonde eu quero que fique, que depois que eu colocar vocês vão ver. E esse braço aqui, né, todo esse alcance tem mais ou menos 1,30 m, só que pode ser menor, né? Eu já vi muitos pra vender que tem um pouquinho menor de altura aí, né? O meu ele tá bem grande de altura. E é lógico que dá pra vocês colocarem outras argolas pelo caminho e fazer outros tipos de desenhos, tá? E aqui que é a almofada. Então aqui como ficou a parte de cima, ó, conforme eu fui puxando, como ficou mais ou menos. Aqui tem mais ou menos uns 10 centímetros. Vocês veem que tem uns lados menores que o outro, porque conforme você vai tentando amarrar, você pode puxar para um lado ou para o outro e tem que tomar cuidado para estar sempre aí no meio, né?
Mas no geral não é muito perceptível isso, né? Então aqui como ficou, já coloquei aqui como ficou com a minha almofada. Então o tamanho que ele tem é mais ou menos 1,55 m para 1,60 m junto com a franja, né?